Começa agora mais um CoffeeCast do Café com Notícia. E hoje ao meu lado, para apresentar junto comigo, está na bancada nesse riquíssimo CoffeeCast de hoje, Thomas Alex, ele que também é psicanalista, pastor, tem bastante experiência na área, porque hoje vamos precisar. Muito obrigado. Eu diria que eu não tenho tanto assim, de acordo com o nosso desafio de hoje. O desafio é grande. E o desafio de grande é grande hoje, inclusive estamos aqui um pouco ainda, né? Nos acostumando, recebendo essa grande liderança religiosa, pastor Estevão Fernandes. Saudações iniciais. Pastor Estevão Fernandes, que também é psicólogo e também psicanalista. Então, seja muito bem-vindo. E teólogo, pastor Estevão Fernandes. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jean. Quero que vocês saibam, tanto você como Thomas, que para mim é um honra estar aqui. Entendeu? Eu estou honrado, estamos juntos, aprender juntos. Na verdade, eu estou aqui para a gente compartilhar experiências, mas tenho certeza, para mim é uma honra estar aqui no seu CoffeeCast. Muito bem. Thomas Alex, vamos iniciar falando um pouco do projeto da igreja, a história do pastor Estevão. Eu não sei se a gente tem tempo para falar da história dele, né? Mas vamos dar uma pincelada. Mas, Jean, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Você está me concedendo aqui uma alegria muito grande, a oportunidade de estar diante de um homem que eu admirei a minha infância e juventude e poder estar aqui olhando para ele, frente a frente, e sei que vou aprender muito com ele. Já estou começando desde já a admirar a simplicidade dele, mas eu vou te pedir também perdão, porque eu me sinto muito mais honrado, porque o pastor Estevão está aqui. Pastor, é zero demagogia. Estou muito feliz de ter o senhor e de ter essa oportunidade de estar aqui conversando. E sei que nós três vamos produzir algo bastante proveitoso para todos aqueles que estão aqui acompanhando. Com certeza. Tá? Então vamos entrar aqui de algo bastante importante, certo? Relevante. Uma verdadeira pérola para os dias de hoje, mediante os desafios que a gente tem enfrentado, que é a relação igreja e educação. Me parece que o senhor, olhando para esses desafios dos dias de hoje, o senhor tomou um pouco a responsabilidade para si, desenvolvendo, criando e investindo em um projeto que vai modificar a vida de muitas crianças e muitos jovens, fora e dentro da igreja, trazendo de fora para dentro e etc. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso aí, para que todos pudessem conhecer. Tem gente que ainda não ouviu falar, eu já conhecia, mas tem gente que ainda não ouviu falar. Ok. Thomas, veja bem, Jesus tem, entre os seus títulos, ele tem um que é magnífico, Mestre dos Mestres. Então, ele é um pedagogo, por excelência. Quando se abre o Novo Testamento, e você que está nos ouvindo que é católico, o Novo Testamento é exatamente igual, não é, para todos os grupos. Primeira vez que Jesus se apresenta falando é assim, e abrindo a boca, os ensinava dizendo. Então, o Sermão da Montanha é uma aula que ele dá nos primeiros 3 capítulos de Mateus. Então, veja bem, a relação de educação, formação de vida, de caráter, de fé e de valores é inseparável. São como gêmeos siameses, não se separa, senão um mata o outro. O que aconteceu? A partir da modernidade, do mundo industrializado, do mundo coisificado, a gente começou a fazer esse divórcio. Esse divórcio foi catastrófico, porque um ser humano não pode ser esquizofrenizado. Ele não pode ser um em casa, um na igreja e o outro no mundo. A educação é uma espécie de soro que mantém a nossa integridade, que a educação traz valores, reflexões, aprendizado e, sobretudo, a formação de quem a pessoa é. Então, a gente vive hoje a crise da educação, em que há correntes políticas, há correntes ideológicas, há correntes de N matizes que querem fazer esse divórcio outra vez e começam a incutar, né, na sociedade, a partir de escolas e de educadores, e também de doutrinadores, coisas estranhas sobre identidade de vida, de gênero, de fé, sobre a fé como um valor secundário. Para que religião? Para que Deus? E o investimento é forte. É forte, porque é uma guerra. É uma guerra. Então, nessa perspectiva, eu decidi que a gente também ia entrar na contraofensiva.
criar uma escola que ensine para a vida, ensine valores. Então, o lema do Colégio Batista Brasil é ensinando por meio de valores. Então, a gente ensina sobre fé, sobre família, sobre Deus. A gente não ensina sobre religião, a gente não é proselitista. A gente é cristão em termos de valores. As aulas começam com oração, terminam com oração. Os filhos aprendem a respeitar os pais aprendem a amar os filhos. A respeitar os professores. Os professores. Essa relação simbiótica de alguém para outro alguém, a gente passa pelo viés da educação. E nessa extensão, como o Colégio Batista Brasil é um colégio particular, em convênio com a Rede Batista Mineira de Educação, Sim. a gente, então, viu o perigo de elitizar isso. Então, nós abrimos, em parceria com a Prefeitura e com essa rede também, uma escola social no Bessa, chamada Escola Social Adelaide Holanda, nossa empresária, que é de João Pessoa. Nós ainda dá o mesmo padrão de classe, de ambiente, de cuidado para crianças pobres, mostrar que elas têm dignidade e que elas merecem sentar na sala de aula tão confortável quanto os meninos de classe média alta. Então, agora é minha bandeira. Enquanto eu viver, eu vou fazer da educação a minha bandeira ministerial. Eu acho que o senhor foi muito inteligente. Aliás, o senhor é conhecido por ser muito inteligente. A única maneira, pastor, da gente alterar o amanhã é nas crianças. Não tem como. A gente, às vezes, perde muito tempo, Jean, batendo em ponta de faca com os adultos, os mais maduros, que já têm ali uma ideologia concretizada. E desfazer isso é muito mais difícil. Trabalhar a base é o mais fundamental. Exatamente. Então, o que o pastor Estevão está fazendo é deixando a participação dele na história. É verdade, porque veja bem, olha, pelo processo de formação da nossa personalidade e nossos valores. Sim. Criança é ensinável. Adolescente é confuso. Uhum. Jovem é literalmente progressista, questionador. Pronto, agora... E o adulto se sedimenta. Agora, e o velho é teimoso. Então, se você quiser mudar, tem que mudar a criança. Tem que mudar a criança. Pastor, lá funciona, então, além do ensino fundamental, ensino médio, na Igreja Batista Brasil, é isso? Isso. Então, muito bom, então. Muito bacana. Vai do alicerce na base, ao telhado, a cobertura. Né? Muito bem. Parabéns. Parabéns. Eu estou muito alegre com isso. Alguns anos atrás, eu vi essa guerra educacional. Eu disse, olha, não adianta lutar com isso dessa forma que nós estamos lutando. Sabe? Endossar conflitos em universidades, né? Ou em escolas públicas. O que nós podemos fazer é a mesma coisa que eles estão fazendo, só que de forma melhor. Começar na base. E com excelência. Vamos pegar na base. Então, bom. Isso foi há uns 2, 3 anos atrás, eu tive esse raciocínio, e eu acredito que esse mesmo espírito foi o que alcançou o coração do pastor, e está aí essa bênção aqui para a nossa cidade. É o princípio pedagógico de provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança. Isso. Não diz ensina ao adulto, a criança. Isso. Ela vai crescer, não vai se esquecer desse caminho. Ensina a criança. Muito bem. Perfeito. Vamos agora entrar em outro tema, e dos principais, um tema principal também dentro da pauta de hoje, que é a celebração da Semana Santa, a Páscoa, né? E minha pergunta ou questionamento em relação à Páscoa é justamente da origem dela, porque, na verdade, ela é uma festa judaica e não cristã. Então, pastor Estevão, qual a origem verdadeira da Páscoa? Vamos entender. Você só entende os processos quando entende os nascimentos. Só tem processo que teve o nascedouro. Então, a Páscoa é uma festa judaica, essencialmente judaica, e só pode ser entendida no espelho do judaísmo. Como aconteceu? O povo hebreu, vamos colocar assim por cima, há mais de 5.000 anos atrás, digamos assim, pode ser mais ou menos, depende de como você mensura esse tempo, vivia escravo no Egito. Deus levanta Moisés e tira o povo da escravidão. O faraó foi reticente e resistente contra Deus. Até que Deus manda 10 pragas. E na última das pragas, cada lar egípcio foi ferido com a morte do primogênito. E o povo sai do Egito. Ao sair do Egito, Moisés celebra a Páscoa como? Com 3 elementos fundamentais. O cordeiro, os pães asmos e ervas amargas.
Isso era a simbologia da Páscoa, até hoje, inclusive. Por que o cordeiro? Para lembrar o sangue desses primogênitos. E o sangue como elemento de remissão, de liberdade. Depois, veio se cumprir em Jesus Cristo. Porque pão asmo, pão sem fermento, pela pressa, não dava tempo fermentar. Para dizer que a liberdade tem pressa. Liberdade não pode se dar no compasso do opressor, mas na pressa de quem quer ser livre. E por que erva amarga? Para quando o povo hebreu fosse à mesa, embora a primeira foi praticamente fora dos muros, pudesse botar para fora aquilo. Dizer assim, nunca mais queremos o amargor da escravidão. Isso foi celebrado a vida toda. Onde há judeu, isso é celebrado. Jesus morreu na Páscoa. O centro do judaísmo era a Páscoa, como o nosso cristianismo é o Natal. A partir do 5º século do cristianismo, que ainda era totalmente católico, então a Igreja Católica se apropria da Páscoa e transforma numa festa cristã. Reinventa, ou, numa linguagem mais, mais politicamente correta, ressignifica para o cristão. Então, a Páscoa cristã nada mais é do que uma apropriação da Páscoa judaica. Porque a palavra Páscoa quer dizer passagem, não quer dizer outra coisa. E o judeu sabia, passagem do estado da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do Egito para Canaã. Isso é a Páscoa. Ainda hoje isso é celebrado, como memória dessa data. No cristianismo católico, ela foi assumindo outras proporções que era se esperar. Primeiro se criou uma semana de celebração, chamada Santa. Tem os ritos bem específicos do catolicismo. E elementos que não estão na Bíblia, mas fazem parte da história católica, como não é ordenança bíblica não comer carne na sexta-feira, comer somente peixe. Não é? Sim, esse costume. É costume, com o jejum e uma tradição com peso religioso. As pessoas simples no sertão, no interior, acham que se comerem carne, Deus vai castigá-las. Tal é a pressão psicológica sobre isso. E os ritos normais da Via Crucis, das procissões do Senhor Morto ao Domingo de Ramos. Quando houve a Reforma Protestante, no século XVI, a Páscoa continua existindo, a Semana Santa também. Com Lutero. Com Lutero, porque Lutero nunca quis deixar de ser católico, só queria reformar a Igreja Católica. Como ele foi excomungado por Leão X, então ele teve que sobreviver. E surgiu o luteranismo, e quase que concomitante, surge depois o calvinismo. Líderes diferentes no berço da reforma. Então, a Páscoa cristã continua sendo, só que agora, digamos, novos ritos. Para o cristianismo da reforma, o importante não era mais a Quarta-feira Santa, nem a quinta em si, mas o domingo da ressurreição. Que, como Páscoa é passagem, Jesus foi essa passagem máxima da morte para a vida. Jesus é o cordeiro da nossa Páscoa. Aquele cordeiro de Moisés, sem que Moisés entendesse, ele olhava para o futuro, para o homem chamado Jesus. Então, Jesus é o cordeiro que colocou seu sangue por nós, mas que não ficou no túmulo. Então, o túmulo vazio é o sinal de que a liberdade ganhou, a vida prevaleceu. Então, a gente tem erva amarga, que a gente nunca viveu no Egito. E não precisa de bom asmo, que isso é tipo do judeu. Só que a gente sabe que existem Egitos diferentes em nossa vida. Há os Egitos morais, espirituais e também emocionais. Por exemplo, há pessoas que vivem há anos, não é, aprisionadas pelo medo, pela angústia, pela expectativa crônica que a gente chama de ansiedade. Outros pensamentos mórbidos, como o ódio, o rancor, o ressentimento, a revolta, a inveja. São Egitos. Há também os Egitos morais, o pecado, a depravação, não é? Tudo mais que a gente vê na nossa sociedade. E os espirituais, de religiões, de ritos e seitas, que mais tornam um homem refém de um líder do que um homem livre por Deus. Você não sabe a quem serve, àquela pessoa ou ao Deus que a pessoa prega. Então, Jesus liberta a gente dos Egitos interiores, ele é a nossa paz, dos morais, ser santo como eu sou santo.
e do religioso. Ele diz, a verdade liberta. Então, Jesus é o símbolo da Páscoa. É bonito quando você pensa assim. Agora, a cultura ocidental, simplesmente a cultura, o que é que fez? Pegou essa Páscoa cristã, que começou com a Igreja Católica e continuou na Igreja Ortodoxa, na Igreja Reformada e na Igreja Romana, também colocou um elemento novo, o comércio, com o símbolo do coelho que renova. Só que alguns absurdos foram sendo colocados. Primeiro, o ovo da Páscoa. Coelho não põe ovo, nem também coelha, não é? Então, ficou ali. Segundo, na Páscoa hebraica, a erva era amarga, o chocolate é doce. Verdade. Então, vê que vai afastando o homem do simbólico, da verdade. Então, quem come ovo de chocolate nunca pensa em Jesus, não pensa em nada a não ser ovo de chocolate. E tal qual houve com Papai Noel, que roubou a cena de Jesus no Natal, hoje há também com o chocolate que rouba a cena de Jesus na Páscoa. Então, pessoas se encontram, eu amanhã vou se encontrar, domingo, qualquer dia, hoje, ontem, vão dizer assim, Feliz Páscoa, e trocam um ovo de chocolate. Mas sequer sabem o que estão dizendo. E nessa complemento tão rápido, cadê Jesus? Geralmente, ele não é nem pensado. Verdade. Thomas. Depois dessa aula, tem mais alguma dúvida, meu querido? Não, daqui a pouco, mais algumas. Então, questão do pessoal perguntando aqui na internet. Vamos lá. Mas daqui a pouco, agora com você. Bom, a Páscoa realmente tem toda essa subversão dos dias de hoje que confunde muita gente. Isso. Né? E às vezes as nossas crianças, mais uma vez, estamos vindo aí, às vezes as nossas crianças ficam desorientadas, não têm um entendimento, e cabe a nós trazer esse ensinamento. Mas, na própria Páscoa, existe um ensino que é bíblico, que a gente aprende nas escolas bíblicas e etc., que é o ritual da Santa Ceia, pastor. É lindo aquilo. E a referência do sangue em relação ao vinho, a referência do pão em relação ao corpo. Uhum. Por que Jesus trouxe essa referência? O que é que ele quis realmente nos fazer entender com relação ao vinho, sangue, pão e corpo? Pois é, pergunta inteligentíssima, parabéns. Veja bem, quando você olha para a Bíblia, sobretudo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus, como judeu, e como todo judeu, celebra a Páscoa. Não há como conceber o judeu sem a Páscoa, como não se devia conceber o cristão sem o Natal. Uhum. E quando Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, né, os 12 apóstolos, no cenáculo, então ele aproveita para ratificar por que veio. E a Bíblia diz que depois de cear, o cear com C, quer dizer, a refeição da Páscoa, o cordeiro, o pão asmo e o vinho, ele diz agora, vamos mudar essa história. Pega o pão e diz, agora isso é meu corpo, que eu reparto com vocês. Ele pega o vinho e diz, agora isso é meu sangue, que eu tenho por vocês. E aí, por vocês, aí nasce a chamada Nova Aliança. E aí está o sêmen do Novo Testamento. Aí o Novo Testamento é fecundado na mesa com os apóstolos. Expressão diferente. Claro, nasce a lei. Sêmen, o nascimento ali. É a semente. O novo acontece. Nova lei. Então ele diz, agora, e se a Páscoa era a memória do judeu do passado, já agora tão distante, ele vai dizer, agora como o pão e bebo o vinho, esqueçam Moisés, esqueçam tudo aquilo, mas não se esqueçam de mim. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Então, eu sou Marco, a partir de então. E aí Jesus coloca uma nova ordem espiritual, de que sem ele não há Páscoa, sem ele não há liberdade. Não é o rito que muda o homem, mas é a fé em Deus que transforma o mundo por dentro. Ele é a nossa Páscoa. E sabe o que é interessante, Jean? Corrija-me, pastor Estevam, se eu estiver equivocado. O senhor falou aí, né, que Jesus remete a esse momento da Santa Ceia, a referência do pão, a referência do vinho, a lembrança a ele. É. Aí eu pergunto, veio aqui agora na cabeça, por que o vinho, por que o pão? Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Pois não. Não seria o vinho e o pão algo de todo dia? É.
E lembrar do vinho, lembrar do pão, não seria lembre de mim todos os dias? Todo dia. E há também no vinho uma confluência simbólica para torná-lo mais forte. Na cultura hebraica, o vinho era símbolo da alegria celebrada. Olha. Não há como ter um aniversário, ter uma festa sem o vinho. Então, o vinho é a vida celebrada. Jesus disse, eu sou a vida. E agora eu trago também vida em abundância. Me celebrem, que eu farei festa em vocês. Lembrem dessa vida que eu trouxe para vocês. Pronto. E vocês lembrem de mim, que a vida vai ser uma celebração constante da alegria. E segundo também do sangue do Cordeiro. E agora o vinho, o sangue, sendo transformado em algo novo. Não é apenas um cordeiro que morre. Porque o vinho era o nosso café do Era dia o cotidiano de hoje, né? Todo dia, Jesus todo era muito instante, simples. qualquer socialização tinha um vinho. E o pão era o alimento Do crucial. dia a dia. Olha, Até do um dia a dia. questionamento, não vamos entrar a fundo, mas até um questionamento da questão do vinho, que não sei se em hebraico ou em grego, que era o tórax, que era conhecido como vinho não fermentado. Aí tem esse questionamento do vinho fermentado, não fermentado, em passagens da Bíblia. Mas Essa é uma Mas discussão. isso é uma discussão paralela. muito complexa. É paralela e desnecessária. Exato. O vinho bíblico é um vinho. Uhum. Tanto é um vinho que Paulo diz, não se embriaga com o vinho. Se ele não fosse cuidado com ele seria pervertido do seu sentido. Para mostrar, inclusive, que quando você cede a vida, você não celebra a vida, você fica escravo de alguma coisa maior que você. Mandando aqui um abraço, inclusive está mandando uma mensagem aqui. Maravilha, meu pastor. Diga ele aí, Pamela e Thales, líderes em treinamento dos jovens casais. Olha Mandando aí. aqui um abraço. Muito bem. Né, a Pamela e o amigo Thales. Um abração para casal eles. Queridos, amados, lindos. Muito Se bem. for mandar um abraço para as ovelhas do pastor Estevão, a gente não tem mais tempo para mais nada. Não, o pessoal vai... Não criticando, pode Claro. mandar, eu estou dizendo que o homem tem ovelha demais. Claro. Tem algumas passagens, mas agora eu não vou me deter em algumas passagens, mas alguns questionamentos, pessoal, antes de vir para cá, disse, gente, pergunta isso, pergunta aquilo, por que isso, por que aquilo. Vamos lá. Vamos embora. Na sexta-feira, quando Jesus ele é crucificado, o ladrão da direita, reconhecendo, né, arrependido pelos seus atos, ele reconhece Jesus, né, e ele faz um pedido a Cristo, né, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E em resposta, Jesus responde, em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa pessoa perguntou assim, mas no domingo, quando ele ressuscita, Jesus aparece a Maria Madalena. Se não me engano, ele diz, ao ser surpreendido, né, com o que viu diante dos seus olhos, Jesus sendo ressuscitado, quando ela o viu, né, eu acho que ela tenta tocar nele. Isso, tenta tocar e não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, o que se perguntou aqui, justamente quando ele diz àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porém, ele não foi até o Pai ainda nesse momento. Então, supostamente, não estava no paraíso. Não estava no paraíso. E há outras passagens bíblicas em que se fala desse processo, que Jesus virá para buscar os vivos e os mortos. Então, se pergunta, essa passagem, como é que é explicada? Teologicamente. Isso, teologicamente. Bom, essa do paraíso não é difícil. Jesus já era o próprio paraíso. Né? Segundo, ele diz, quem vê mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. João capítulo 8. Então, ele também é um com o Espírito Santo. Ele não tem que estar fisicamente no paraíso para que o salvo estivesse. Sendo onisciente e onipotente. Onipresente, no caso. Onipresente. Tá lá e tá cá, ele já é do paraíso. Sim. Quer dizer, você está comigo, está no paraíso. Porque eu não preciso estar lá daqui a 2 dias. Mas se você está comigo, você já está lá. Uma excelente explicação. Excelente. Então, veja bem. Excelente. Então, que sem conhecer, digamos, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua plenitude, estar com o Pai, lembra que Felipe disse assim em João 14, Senhor, por favor, nos mostre o Pai, isso nos basta. O que é que ele responde? Felipe, que história é essa? Eu estou com você há quase 2 anos, você pergunta, me mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um.
Exato. Estou achando estranho você perguntar isso. Já achava um absurdo, né? É. Então, assim, ele tinha poder total para dizer, você vai estar agora no paraíso. Comigo, porque eu sou paraíso, e quando você chega lá com o pai, eu estou lá também. E o pai e o filho sendo único. É. Agora, ele tinha que também cumprir um momento profético, que era ressuscitar o terceiro dia. Então, esse ciclo era fundamental, primeiro, para tornar a profecia válida, e segundo, para que fosse a morte esmagada de vez. E terceiro, porque, ao ser sepultado na sexta-feira, nenhum judeu, sob nenhuma hipótese, podia se chegar ao corpo de um morto, ele sepultado. Seria o cúmulo da imundícia. E no domingo é o dia da festa. Então, ele vive ciclos proféticos enquanto figura humana. Ele vive sua plenitude sempre enquanto pessoa divina. Olha só que na cruz ele vai dizer, pai, por que você me desamparou? Sim. Mas ele sabe que o pai está ali. Mas depois ele vai dizer, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ele e o pai ali não se separam. Mas na hora H, era tanta dor de pecado que o pai disse, dê licença, você vai sofrer um pouquinho, um segundo só. Depois ele toma para mim. Então, isso é tão simples de entender. A grande questão, Jean, é que as pessoas, às vezes, querem polemizar um texto da Bíblia, em vez de potencializar o que ele está ensinando. Exato. São né? perguntas que vieram antes, então a gente faz. E também tem a questão das fontes, né? Às vezes é uma informação daqui, vem uma informação dali, você não sabe quem ouvir, que hoje está complicado você escolher quem vai ouvir para entender que aquilo é uma verdade, né? Exato. Tem até, por exemplo, você pega um cara anti-Bíblia, só polêmico, mas anti-Bíblia, ele vai sugerir, e vai, pior que sugerir, ele vai insinuar que Maria Madalena era um caso de Jesus. Sim. Não é? Quer dizer, o absurdo. Qual o foco é como ele amou as pessoas, mesmo sendo pecadoras. E como as mulheres o seguiram, mesmo sendo também pecadoras. E como ele resgatou essas mulheres para o seu ministério. Então, a fonte vai determinar muita coisa, e, sobretudo, a intenção de quem escreve e a sede de quem busca. Entendeu? Você busca Jesus, você encontra Jesus. Não tem como. Muito bem. E por essa razão, o Voz Me Sei está de parabéns por se preocupar em trazer um pastor que tem base para poder nos dar essas devidas porque explicações. As pessoas hoje assistem vídeos de explicações, você vê nos rios do Instagram, ou em outras ferramentas, e assistem os vídeos e terminam ficando confusas, porque uns explicam uma vertente, outros cada um explica a maneira que você entende, né? Entende, sem a menor preocupação de uma compreensão teológica. Eu me lembro que anos atrás, quando a ex-presidente Dilma ainda era presidente do Brasil, nós almoçamos juntos em Campina Grande. Houve uma cerimônia em Campina Grande e um ministro dela, na época, da cidade, que era o ministro Aguinaldo Ribeiro, pediu a ela permissão para me convidar para, depois do almoço, orar um pouquinho com ela. E ela aqueceu. E acabou o almoço, fomos para uma sala, nos trancamos, aliás, num quarto, e ficamos conversando. E eu me lembro demais, com todo respeito, e ela me tratou com dignidade, ela disse, pastor, eu só queria fazer 3 perguntas. Eu só vou contar aqui a primeira, as outras eu vou guardar. Ela disse, o que é um pastor? Eu não sei o que é um pastor. Sou tão confusa. O que é um pastor? O que é um pastor? Ela disse, não sei o que é um pastor. Um pastor pode ser alguém que me inspira, Deus. Às vezes lá em Brasília, quando esse pastor está aí fora, nem sei se eu atendo, às vezes alguém pedindo favor, às vezes até me insinuando a fazer coisas erradas, para liberar favores, só porque é um pastor. Mas ela disse, não me lembro de que eu vi um pastor marcar uma audiência para orar por mim. O que é um pastor? Mas olha que coisa valiosa assim, isso, muito valioso. Aí ela diz assim, eu estou lhe recebendo, não é porque eu sou pastor apenas, porque eu não lhe conheço, estou lhe recebendo, que o meu ministro disse a mim que o senhor era um pastor de verdade. Então me explica, o que é um pastor de verdade?
Agora, pastor, você vai ter que dizer para a gente. Sim. Agora eu estou morto de curiosidade. Agora, você estava né? Eu não lembra que eu tinha alguma coisa parecida com esse? Okay. É agora o momento. Esse é o momento, porque é justamente essa. Vai entrar tudo. A questão da educação, a questão da referência, das múltiplas fontes que nós temos. Muitas vezes essas fontes trazem uma subversão da ideia bíblica e teológica. E aí entra justamente a minha preocupação para a próxima geração, que é uma preocupação do senhor também. Que critérios? Eu disse a ela assim, eu disse, presidente, veja bem, o pastor é essencialmente um ser que tem um contato com Deus e nesse contato nasce uma consciência de chamado de missão. Eu tinha 17 anos quando Deus me chamou para esse ministério. Então, eu sou um servo de Deus. Segundo um pastor, alguém que, sabendo que tem essa missão, usa a vida pela missão. Usa a Bíblia como base da missão. Como a senhora usa a Constituição para dirigir um país, o pastor usa a Bíblia para dirigir o seu povo. Terceiro, um pastor é uma pessoa humanamente igual a qualquer pessoa, mas tem um senso de missão tão grande que tem que entender-se. Quando ele fala, o povo percebe Deus falando. Então, o pastor tem um poder de modificar destinos quando ele fala o nome de Deus. Aí eu contei para ela, olha, ela sabia um pouquinho de mim, porque ela pesquisa para poder me receber. Uhum. Eu já fui, com todo o respeito, eu disse assim, eu já fui chamado de João Pessoa para ser candidato a senador, várias vezes a vice-governador, vice-prefeito, prefeito. Deputado federal, nem falo quantas vezes essa última eleição. Imagina. Sim. Mas eu nunca aceitei. Não aceitei com demérito daquelas ofertas, não. Só pelo meu senso de missão. Eu entendo, quando eu entro num partido, eu já não sou mais um homem inteiro. Então, vou ser pastor de um grupo e não pastor de um povo. E aí a gente entra, pastor, se o senhor me permite, dentro do significado da palavra santo, que quer dizer separado. Né? E aí o senhor acredita, não tenho certeza disso, o senhor vai me responder, essa santidade, essa separação, ela existe de nós exclusividade? Ou a gente pode manter esta personalidade santa de separado, se envolvendo com outras, se misturando com outras atividades? Acho que sim. Sabe por quê, Tomás? Porque ser santo não é ser isolado. Ser santo é a consciência de separação para brilhar na multidão. Então, precisa ser santo na universidade, dando aula, na política, na gestão pública, no parlamento. Precisa ser santo. Mas aqui no Brasil só acha que a gente consegue. Acho que é difícil. Mas ser difícil não quer dizer impossível, né? Sim. Então, eu não sou contra quando um pastor ou um padre querem ser candidatos. Eu acho que eu também não sou. É legítimo deles. Sim. Eu só acho que é muito risco. Mas acho que, inclusive, é necessário que nós os tenhamos. É exatamente o que eu para serem referenciais, para serem luzes no meio das trevas. Né? Sim. Agora, eu nunca aceitei só por uma coisa, que eu vivo com pastor há 44 anos. Você acha que eu vou me apresentar como deputado? Como pastor. Eu quero morrer como pastor, eu quero viver como pastor. Minha biografia se confunde com a minha missão. Então, isso que me faz ser inteiro. Não é que eu seja perfeito, pelo contrário. Como eu sou imperfeito, mas eu sou inteiro assim, eu tenho um senso de que essa é a minha missão, não posso dividi-la. E também isso nada o impede de influenciar como um pastor. De jeito nenhum. De maneira política também. Claro, nenhum. Sim. Orientando, claro. Apontando princípios no qual a gente deve avaliar. Tal, e etc. qualquer político, esses anos todos, eu tenho estado na parede com os principais, né, figuras políticas. Quantos oram comigo, conversam comigo. E de Wilson Braga a todos. Eu não quero rasgar a seda para o senhor, mas o senhor é o nosso Billy Graham de João Pessoa. Não, Billy Graham não. Eu quero ser apenas uma ponte. Eu acho assim, como é que você tem Jesus em vez de ponte e você é abismo? Como é que você é um homem que disse assim, vinde a mim todos, nunca disse alguns, todos cansados e oprimidos. Então, como é que sou pastor, eu vou bloquear católico, bloquear ateu? Não é? Eu não bloqueio ninguém. Agora, não bloquear não quer dizer se vender, negociar sua fé. Não, negociar sua fé. Bloquear quer dizer tornar-se canal de comunicação, de diálogo e, sobretudo, de luz. O importante não é que diga assim, que Thomas é inteligente, que Jean é inteligente, que Esther é inteligente. Que diga assim da gente,
são homens de Deus. E esse é o grande desafio. Pastor, voltando a quando Jesus, depois que encontra... Volta na Páscoa, né? Volta na Páscoa, Volta Maria pra Páscoa, Madalena. volta pra Páscoa. Ele aparece... Você é Bíblia pura. E Thomas é Bíblia também. Logo eu que trouxe a Bíblia para deixar aqui, para ter uma referência. Velho Testamento e Novo Testamento. Tem muito tempo e vamos aproveitar aqui. Mas ele vai até os seus discípulos, depois desse momento, né, até os seus discípulos, e dentre eles, Tomé duvida dessa ressurreição de Cristo. Então pede para ver até os seus ferimentos, para ver realmente e entender aquele processo. Mas, digamos assim, faltou fé de ele acreditar, não é? Quando Maria Madalena vai dar o recado e de que Jesus ele ressuscitou. Os milagres naquele tempo aconteciam de uma forma extraordinária. Né? Então, a fé foi duvidar. Né? Exatamente. A fé daquelas pessoas eram absurdas. Então, como é que ele foi duvidar? Então, excelente pergunta. Essa pergunta, como é que ele foi duvidar? E outra, fazendo uma ponte com essa colocação, hoje talvez não aconteçam tantos milagres, porque as pessoas são muito mais Tomé hoje em dia. Pergunta inteligente, parabéns. Muito boa. Veja bem, uma das coisas bonitas na Bíblia é que a Bíblia não faz maquiagem de quem está perto de Jesus. São humanos. E o colégio apostólico, que agora já eram apenas 11, porque quando Tomé tem esse momento, Judas já tinha morrido, e Matias não tinha sido eleito ainda, são também representações da nossa própria humanidade. Tomé é um incrédulo como qualquer um de nós pode ser incrédulo. Pedro é um teimoso como nós somos teimosos. Impossível. E alguns foram covardes, como também nós nos acovardamos. Mas todos foram alvos do amor de Deus e do resgate. Segundo, que a dúvida faz parte da própria estrutura da psique humana. Duvidar não lhe diminui, apenas lhe expõe. E talvez muitos duvidem em silêncio. E fingem que creem quando realmente não creem. Quanta gente já veio na minha própria igreja, e nas igrejas por onde eu no Brasil inteiro, sem parar, quando alguém está se dando testemunho, olha, eu tinha um câncer, Deus me curou, a pessoa fica sentada. Será que foi mesmo? Quantas pessoas já deram testemunho na minha igreja, testemunham, e quando acabam, dizem assim, pastor, o senhor crê nisso mesmo? Então, quando você pergunta, você se expõe, mas quantos duvidam em silêncio? Então, quantos Tomés existem em nosso meio que nós não queremos conhecer? Porque a dúvida faz parte da nossa formação, da nossa essência. Às vezes você pode dizer assim à sua esposa, eu te amo. Ela pode dizer para si mesma, será? Quantos filhos escutam, papai te ama, filho? Ele diz para si mesmo, será que isso é verdade ou vice-versa? Mas então a dúvida não nos diminui, ela nos dá a chance de Deus revelar quem é. Então a dúvida humana faz Deus crescer no homem. Foi por causa de Tomé que Jesus disse assim, vem cá, Tomé. Jesus não repreendeu Tomé no sentido negativo. Vem cá, coloca tua mão em mim. Como ele diz, vem cá, deixa eu dar um braço em você. É minha pele, cara, sou eu, é meu cabelo, é minha ferida, Tomé. Agora, Tomé, ainda bem que você vendo ainda creu, porque o bom é crer. Sim. Agora, melhor ainda, Tomé, é quem nem tocou em mim e creu. Os que virão após você, Tomé, são muito mais bem-aventurados do que você. Você creu, parabéns. Agora, e quem nunca me tocou, vai crer em mim. Então, eu já fui Tomé várias vezes. Eu já fui Pedro várias vezes. Eu já fui tantos várias vezes. E em cada vez que eu sou humanamente verdadeiro, Deus cresce em mim e se revela em mim. Apesar de quem você é, eu sou o seu Deus. Me abrace. Olha meu amor, olha isso. Então, o que eu acho mais lindo não é Tomé eu acho mais forte, aliás, não é Tomé não ter crido. É Jesus ter tido compreensão dele, toque em mim. Eu te abraço. Mesmo assim, eu sou teu Deus.
Muito bem, bacana, legal, né? Explicação muito plausível. Eu estou respirando fundo depois da explicação. Explicação bem... Porque tu sabe que Tomas, vem de Tomé, né? De Tomé. É oriundo de Tomé. Ou seja, mas que bom, temos um Tomé na mesa. Temos um Tomé na mesa. Thomas Tomé na mesa. Temos Tomé na mesa. Mas que bom que o Senhor, com toda essa sua bagagem aí, abriu a boca e disse, eu já fui Tomé algumas vezes. Muitas vezes. E isso mostra a nossa a fragilidade, nossa humanidade, a nossa humanidade e também a competência divina e extraordinária de Cristo, que é difícil encontrar nos homens. Eu não sei se a gente encontra aqui na Terra singular. Exatamente, singular. Para compreender o indivíduo na sua individualidade. Quantas vezes eu já orei assim, no hospital, pessoa com câncer, e Deus curou depois, eu orei. E depois de dizer amém, perguntei a mim mesmo, será que Deus vai curar? E apesar de mim, Deus curou. Essa frase é legal. Apesar de mim. Eu acho que Deus funciona assim, apesar da gente. Deus é imprevisível e Deus é simplesmente fantástico. Mas o meu amigo aí do Novo Testamento, traga mais uma dúvida aí dos nossos colegas. Sim, aí. outro também. Esse podcast está fantástico. Muito bom, muito bom. Muito bom. E um apóstolo. Vamos embora. Muito bom. Vamos embora. Muito bom. Tem também, me foi perguntado aqui para colocar aqui na mesa, em relação ao seguinte, Deus, né, Jesus, ele vê o que vai acontecer lá na frente, com as onisciência. O meu, com você, com qualquer um de nós. Então, ele consegue enxergar. Muitos colocam-se assim, aconteceu isso comigo, Deus está me castigando por causa disso. Então, mostra-se um Deus do cálice da ira. Mas, por outrora, a pergunta essa pessoa é castigada por um ato ou simplesmente por ela tomar determinada decisão por livre-arbítrio e está na ausência de Cristo e sua proteção, ocorre esse processo de sofrer. Vamos lá. N coisas, nenhuma pergunta complexa pode ser resolvida com resposta simples. Sim. Pode ficar à vontade. Porque a complexidade exige complexidade. E essa é uma pergunta bem original, né? Se Deus pune, castiga, complexa, né? Então, veja bem. Todo ser humano está exposto diante de Deus. Então, Deus é soberano. Deus faz o que lhe apraz. Deus é dono da minha vida. Se Deus quiser, me leva quando eu sair daqui. Então, Deus tem o domínio sobre todos nós, na sua soberania. Ele não pede licença. Ele é soberano. Ele é o dono. Por outro lado, nós temos em nós uma chamada uma consciência. E Thomas é psicanalista, ele sabe disso. Uma das coisas confusas da consciência é a culpa. Então, muitas vezes a pessoa se pune colocando para Deus a responsabilidade. Entendeu? Ela é cheia de culpa. Então, ela sabe que não está agindo de forma correta. Mas ela prefere atribuir o que ela faz, um castigo de Deus, do que a sua própria responsabilidade. Sim, exatamente. Terceiro, existe uma lei, o Deus é regido por princípios. E as leis de Deus são princípios inexoráveis. E são princípios perfeitos e imutáveis. Um deles é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Então, por exemplo, se eu saio daqui de forma irresponsável, através de um sinal, bato em alguém, Deus me castigou porque eu fazer o sinal. Eu estou pagando a minha irresponsabilidade. Sim. Se passa uma mulher na rua e eu solto uma piada indecente, ela entende que aquilo é um assédio sexual, ela me denuncia, Deus não está me punindo, eu estou pagando pela minha responsabilidade com o corpo de outra pessoa. Então, todos nós, essa lei da semeadura é do próprio Deus. E Jesus foi muito claro. Eclesiastes. Muito claro em tudo da Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer, escreveu nas Gálatas, assim, de forma assim, bem clara. Tudo que o homem planta, isso o homem colhe. Por outro lado, é também verdade que Deus tem o direito de punir seus filhos. A Bíblia diz que Deus castiga aqueles a quem Ele ama. Sim. Então, se Deus me vê viver na forma errada, às vezes, para que eu escute Deus precisa fazer alguma coisa diferente comigo. Às vezes, Deus coloca uma pessoa no hospital, na solidão, numa crise, para você entender quem é Deus, ouvir a sua voz. Agora, o que não há na Bíblia já é uma forma padrão de Deus agir.
Porque Deus não é padronizável. Ah, perfeito, exatamente. Ele é Deus. Veja, Jesus curou o cego, dizendo, vê. Hoje ele curou passando lama nos olhos, saliva com areia. Deus curou Naamã, o general sírio, mandando dar 7 mergulhos no Jordão. Mas Deus curou também paralítico, mandando ficar em pé e andar. Então, isso Deus é fantástico. Ele nunca se permitiu ser moldado. Sim. Então, um dos aspectos, uma das áreas que a teologia é uma ciência fraca é essa. Tenta definir o indefinível. Tenta moldar o que não se molda. Porque simplesmente é Deus. Não diga que a gente der conta de Deus, ele já não é mais Deus. Ele passa a ser propriedade nossa. Nós o definimos. E, às vezes, o que a gente pensa sobre Deus pode estar tudo errado. Porque Deus é fantástico. Deus, olha, por exemplo, Deus começa o povo de Israel, o povo dele, o povo da promessa, milhares de pessoas, com mulheres estéreis. Sara era estéril. Era verdade. E vai ser mãe de nação. Rebeca também era estéril. Parecia nascer seus filhos, Esaú e Jacó. E como é que um Deus promete herança grande de filhos a uma mulher estéril? Mas, na velhice, Deus mostra quem é. Samuel nasceu de uma mulher estéril, era ano estéril. Então, Deus é imprevisível. Deus é fantástico. E Maria era uma adolescente, talvez, iniciando a menarca, a primeira menstruação. Era uma jovenzinha que nunca viu um homem na vida, do ponto de vista da sexualidade. Ela é namorada com José. Imagina, namoro naquele tempo, nós entramos na praça e ficar um tocando no outro. Isso é coisa do mundo moderno, do mundo permissivo. E essa mulher, sem nunca ter tocado no homem e ser tocada por um homem, é a mãe do Salvador do mundo. Imagina o clima que foi criado assim, nas circunstâncias de que as pessoas se perguntando como, né? E então, Deus é Deus. Como ela tem engravidado? Como ela porque Deus quis. Porque Deus é Deus. Deus não tem forma. Não. Deus é multiforme, graça. Deus não tem regra. Não, e nós somos incapazes de entrar na mente de Deus. Não, e as pessoas daquele momento, como o pastor Gil falando, julgando, às vezes, José dizendo, não é o meu filho. Enfim, não é meu. Então ficou aquela questão como então foi difícil. Deve ter sido muito Imagina complicado. Você, vendo sua namorada grávida, você sabendo que fez nada com ela, nem tocou nela. O que está acontecendo? Mas o próprio Deus que engravidou Maria disse a José, não toque nela. Isso é comigo. Ela vai ser mãe do meu filho. Não toque nela. Não abandone e nem a denigre. E a gente vê também assim, Jean, aproveito um momento, já que estou aqui dentro de um psicanalista, que eu fico feliz por isso. Amo falar com gente inteligente, sobretudo mais do que eu. A diferença entre a mente humana, religiosa, é a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo pergunta. Que a mente humana, eu faço parte de um grupo de psicólogos no mundo, não somos do Brasil só, são uns 15 no mundo, cristãos, que decidimos estudar um pouco no final desse século XX, que passou e agora no início do século XXI, a mente religiosa. E a mente religiosa tem marcas únicas que a mente comum não tem, que nem a psicanálise dá conta disso. Estamos falando da mente religiosa. Primeiro, ela é, por natureza, julgadora. A mente, lembra, todo mundo queria pegar Jesus em ciladas. Essa mulher tem que morrer. Segundo, ela é condenadora. Ela não julga para absolver, ela só julga para condenar. Então, a gente diz quem é salvo, quem é perdido, quem é certo, quem é errado, quem é religião certa ou errada. A gente, sabe, condena logo o outro que não é igual a gente. E a mente religiosa é discriminadora. Por natureza. Por isso, ela fomenta a segregação. Eu fui à África quando assumi que é cristão, era difícil. Eu tive a tristeza de África do Sul, em Joanesburgo, capital da África do Sul. Eu presente lá com 12 pastores do Brasil, no culto de uma igreja reformada presbiteriana só para brancos. E nós 12 chegamos, entre nós havia um pastor carioca, chamado Nemésio. Nós fomos proibidos de entrar, porque ele era de cor morena. Dentro de uma igreja reformada. Isso é a mente religiosa. Nós somos brancos, você é preto, você não cabe aqui. Agora, como é que essa mente religiosa que é julgadora,
condenadora e segradora, vai entender o homem que diz, venha-me todos, perdoando a pecadora, adúltera, tomando um cafezinho com Zaqueu, o publicano, sabe, sentando para bater papo com os amigos, que ninguém queria ir por perto. Por isso que Deus é mistério, a graça é mistério. Então, toda vez que uma pessoa levanta barreiras, cria forças e emite juízos de valor, ela simplesmente está contra Deus, porque Deus não faria nada disso. Jesus nunca pensou assim. Para ser Jesus, ele teve que amar, e para amar, ele teve que se desconstruir de julgamentos, condenações e de segregações. Vinde-me todos. Estão cansados, sobrecarregados. E por esta razão, pois não, é que Jesus faz como primeira proposta que nós morramos. É o desaprender, o desconstruir dessa mente religiosa, desses padrões que nós tomamos para nós como verdade, tomamos para nós como certo, como correto. Quase como loucuras, né? E, né, nos colocando numa posição de julgador, né, de juiz. Aí Jesus chega e diz, morre, vamos morrer e vamos começar tudo de novo. E por isso que as religiões começam... Por quê? Porque Jesus não começou assim. Quem quiser me seguir, seja presbiteriano, crê em Calvino, seja batista, pense num tanque, seja católico, pense naqueles dogmas, seja espírita, pense numa luz, seja budista, se tranque para meditar. Sabe o que ele disse? Quem quiser vir para mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. O grande pai da psicanálise, vamos chamar de Jesus Cristo. Lide com o seu ego, lute contra o seu ego, seus impulsos loucos. Quando você percebesse quem é e que eu é que sou, venha atrás de mim, siga. Senão, não perca tempo. Em algumas passagens, pastor, as pessoas se apegam a algumas determinadas passagens e quando não a passagem, mas diz assim, num momento como esse, Jesus crucificado, levou o sangue, o pecado de todos ali na cruz, diz assim, não, mas não há mais pecado, o sangue já foi derramado pelos meus pecados e acha que já está tudo resolvido. E numa passagem, João 6,40, tem assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando ele diz aqui, aquele que crê tem a vida eterna, mas é crer e que segue essa crer, não é só crer, não é crer na existência. Mas pronto, aí crer não é acreditar. Que acreditar na linguagem filosófica e psicológica e religiosa é constatar uma realidade. Eu acredito que isso aqui é um microfone, eu estou vendo. Eu acredito que isso aqui é um copo, eu estou vendo. Agora, crer tem implicações outras, metafísicas, espirituais, emocionais. Crer é comprometer-se. Crer é envolver-se. Crer é render-se. E aí, sobretudo, é reconhecer pela rendição. Jesus está dizendo, quem crê que eu vim para morrer na cruz, que eu sou Cordeiro de Deus, que eu tiro o pecado do mundo, quem crê que eu tenho o poder de lavar, de remir, de transformar, quem crê em mim como de Deus enviado, o Messias, tenho certeza, ganha como bônus, né? Porque creu a vida eterna. Então, não é constatar, é comprometer-se de forma espiritual com um projeto chamado Jesus. Assim seria bom demais o mundo. Né? Pastor, outra também, quando, uma colocação, Jesus ele passa naquele, acho que é o Domingo de Ramos, eu não sei, é o momento que ele passa no jumento. Sim, e que é recebido. Exatamente, a entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal em Jerusalém, Isso. aquilo criou um certo ciúme, aquilo criou ali, mais ou menos, um ciúme e uma ira daquele povo romano. Aquilo foi o que incitou também aquele processo? Não. O que foi que houve? Vou explicar. O povo romano nunca teve nada contra Jesus, até porque nem sabia que era Jesus, não estava nem aí para Jesus. Para Roma, Jesus e nada é a mesma coisa. Era um louco, né? Um louco qualquer, se é que era louco. Não era nada. Uhum. Jesus incitava, ou Jesus tornou-se inimigo, não ele, mas o que ele fazia, dos religiosos da época, da casta judaica. A turba que gritou Hosana, foi a mesma turba que eles crucificam. Os inimigos de Jesus não estavam em Roma, estavam em Jerusalém, estavam nas sinagogas, nos templos, com a Torá na mão. Então, quem levou a turba contra Jesus foram os fariseus, os líderes
se você ler o Evangelho, vai dizer assim, e os principais líderes, né, da religião. Então, para dizer que a religião é perigosa, eu posso, em nome da minha fé, matar pessoas. Isso houve com a Irlanda, isso há na África, isso há todo dia. Nem sempre arma branca ou arma de fogo, arma da boca mesmo, a arma dentro da gente. É o caso, então, né? Agora, tanto é que quando os judeus, os líderes, foram a Pilatos, Pilatos era apenas o procurador de Roma na Judéia, é uma espécie de governador daquela região. Até achou estranho, vamos seguir a sequência bíblica. Quando foi a Pilatos, ele disse, não é comigo, isso é com Herodes. Ele é judeu, eu sou romano. Não tem nada a ver com isso? Não é problema meu. E foram para Herodes. E Herodes disse, volta para Pilatos, porque alguém vai ter que morrer, vai ter um tumulto. E ele é o procurador. Sim. Aí Pilatos disse, então, já que vocês querem, eu só pergunto, eu só tenho uma escolha, para mim tanto faz. Ou esse safado chamado Barrabás, não vale nada, está preso porque é ladrão, é salteador, ou esse Jesus que eu nem conheço, mas me parece que não é tão ruim assim como vocês apontam. Apenas eu vou fazer o seguinte, eu sou procurador, vocês decidem. Jesus, eu assino embaixo. Vocês querem causa os dois. E a turba, diz a Bíblia, incitada pelos líderes religiosos, disseram, solta Barrabás, mata Jesus. Porque a gente sempre mata quem nos coloca perto de Deus, do Deus que a gente não quer ver, do Deus que a gente não quer enxergar, porque a gente gosta de que nos encobre da verdadeira face de Deus. Por exemplo, muitas vezes eu tenho um problema, eu tenho muito respeito a pessoas, amigos católicos, quando digo assim, rapaz, leia a Bíblia. Aí se revolta contra mim, por que eu vou ler a Bíblia? Porque a Bíblia está assim, como se fosse um lençol encobrindo. Rapaz, tira esse lençol, leia a Bíblia. Eu estou só dizendo a Bíblia. Aí você só pensa em Bíblia? Leia a Bíblia, cara. Não se irrite comigo, leia a Bíblia. A Bíblia vai lhe descortinar. Lhe colocar um lençol chamado tradição, religiosidade. Tira esse lençol, leia a Bíblia. Você vai conhecer o Deus que eu falo, e Jesus está escondido. Você tem que abrir a Bíblia. Muito bem. Então, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. E ela vai libertar. Está no conhecimento. Né? Você citou uma coisa aí, Jean, bastante interessante, não sei, talvez uma das últimas dúvidas nossas aqui, que há um pensamento em algumas pessoas, inclusive até se instituiu uma religião aí, que afirma que pecado no mundo não existe mais, porque todo pecado estava em Cristo e Cristo tomou para si, morreu na cruz e limpou, tal, aquela história toda. O que é que o senhor diz a respeito disso aí? Quem diz isso, Thomas, não lê a Bíblia. Veja bem, como é que começa o Evangelho? É Pedro pregando em Jerusalém, pós-Pentecostes, diz assim, arrependei-vos, para que seus pecados sejam perdoados. Olha, a condição de perdoar é arrepender. O que é que vai dizer o apóstolo João? Pós-crucificação já, né? Não, Jesus, não, pós-ascensão. Já tinha ascendido. Jesus está no céu há muito tempo. Ainda estava a proposta de arrependimento. Não, a primeira mensagem do Evangelho foi essa. Jesus começou a ser na Galileia, arrependam-se e creiam no Evangelho. E Pedro vai dizer, o que vamos fazer, Pedro? Depois de tudo, arrependam-se para que seus pecados sejam perdoados. E João vai dizer na primeira carta de João, literalmente, quem confessa, não é? E deixa, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Então, o pecado existe no homem. Arrependimento é isso, confessar e deixar. Senão, quando você, entre aspas, se arrepende e não deixa, você vê falando assim, literalmente da culpa. Isso significa remorso. Eu sei que estou errado. Quantos homens sai da casa do amante e diz assim, eu estou errado. Está indo minha esposa. Mas volta no outro dia. Na próxima oportunidade. Volta no outro dia. Remorso. Sabe que está errado, mas não consegue deixar. Quanta gente joga dentro do seu corpo álcool, droga, né, nicotina. Assim, está me fazendo mal, mas não deixa. É engraçado, né? Você vê que parece que existe realmente uma força sobre-humana. E aí isso nos faz entender o quanto nós precisamos da força também sobre-humana de Cristo, força maligna, do Espírito de Deus, né, para nos ajudar a sair dessas situações. Mas, pastor, eu não queria terminar hoje aqui sem que eu trouxesse aqui um abraço do meu pastor Robert.
né? Tem um carinho muito grande do senhor. Um abraço de toda a igreja IBS, daqui de João Pessoa. Inclusive, nós vamos sair daqui, nós estamos ao vivo, vou sair daqui, já vou para uma vigília. Muito bem. Lá, que vai estar lá até meia-noite. Se o senhor não estiver muito cansado, parece que o senhor hoje não teve uma agenda muito agitada, já está convidado. Mas lembra que hoje minha esposa vai ao Rio de Janeiro para uma conferência. O senhor ainda tem agenda para hoje ainda? Silas, não, eu vou levá-la para o aeroporto. Ainda tem essa missão ainda hoje. Veja, hoje tem uma célula e eu cancelei por conta de estar com ela. Mas veja bem, primeiro eu é que deixo abaixo para o pastor Robert. E vai me ver, de alguma forma vai me ouvir. Acho ele um homem íntegro, tenho orgulho de dizer que o conheço, sou amigo dele. E onde quer que eu vá, do Rio a João Pessoa, quando se fala em Robert, se fala em integridade, em testemunho e exemplo. Você tem um pastor nota 10. Verdade. Tenha certeza disso. Pastor, estamos vendo alguns vídeos aí. Esse momento é crucial e é um momento que Jesus ele ressuscita. E isso deve ter sido um impacto muito grande para as pessoas acreditarem, como não só Tomé, mas todas as pessoas. Foi difícil. Foi difícil. E um soldado romano, não me lembro agora, mas na história da Bíblia, que começou a acreditar em Jesus Cristo, acreditar nos seus milagres. Houve uma transformação muito grande daquele soldado. Mas se fala em um. Assim, como os corações eram tão duros dos romanos ou das pessoas, mesmo naquela época que Jesus fazia grandes milagres, ressuscitou, mostrou ao mundo uma história linda, maravilhosa, e de outros também seguirem, porque a gente tem a história de um soldado romano, né, que viu Jesus em sua essência. Veja bem, você entende, mais ou menos isso, entende na cultura greco-romana. A cultura judaica, onde Jesus viveu, na Galileia, é cultura religiosa. Então, era muito perto de Deus. O templo, as festas, o tabernáculo, tudo. Agora, veja, quando Alexandre, da Macedônia, invade e domina, não é, o mundo então, ele coloca no mundo a cultura grega, que é uma cultura racional. Lembra que na Jônia, século 4 a.C., nascem os filósofos gregos, os pré-socráticos, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, etc. E depois vem esse trio que nunca ninguém esquece, Platão, Sócrates e Aristóteles. Sim. Então, quando Roma domina o mundo, Roma tem o poder militar e a Grécia tem o poder da intelectualidade. Até hoje, o nosso pensamento é grego. Uhum. A gente sempre diz que a filosofia grega é o berço do pensamento ocidental. Então, o romano ri de tudo aquilo. O romano não crê em Deus. Ele é, por natureza, ou politeísta, ou agnóstico, e moralmente permissivo. Fazia parte da cultura greco-romana do grego. Sauna, bacanais, tudo isso. Os deuses greco-romanos eram deuses também permissivos. As festas eram totalmente carnais. Como entender o homem dizer que é Deus, se nem Deus ele acreditava? Como? Como entender que é santo, se em pecado ele não acreditava? Então, quando um homem romano citava Jesus, se convertia a Cristo, era um destaque muito grande. É como se tiver na nossa família um ateu que agora isso é evangélico. É festa. Porque um ateu convertido, isso não tem todo dia. Então, um romano que percebesse Jesus, Filho de Deus e Deus como Senhor da vida, como aquele soldado romano olhou para Cristo, bateu no peito, disse, esse era o Filho de Deus. É destaque, porque isso não era próprio dos romanos, que nem eram religiosos, eram permissivos e eram totalmente assim, indiferentes à religião como forma de vida. Muito bem. Então, mais alguma... Vamos lá, vamos pegar mais um tempinho aí, esticar um pouquinho. Tem mais alguma colocação? Meu irmão, eu estou aqui regozijando, estou aqui já comemorando já por essa fonte. Né? É sempre bom ter alguém com outro pensamento, uma outra linha, né? E a gente ter a consciência de que a gente nunca sabe tudo. Né? Sempre tem algo a mais para participar. Eu só tenho a agradecer, meu filho. Pastor, ainda tenho mais alguma... Fica à vontade. Você é o evangelista. É isso. Lembro, vou viajar. Já está chegando no final aí. Só para finalizar, Jesus ele conseguia ver na Santa Ceia e durante todo o processo, já conseguia enxergar diversos processos, claro. Entre eles, Pedro negaria 3 vezes,
entre eles também a traição de Judas. Então, meio que assim, o modo com que ele agia, não é que não se precavia, mas de repente, já sabendo, não é? Então, um Pedro, por exemplo, para receber um conforto naquele momento, dizer, olha, meu filho, não é bem assim, você vai me negar 3 vezes, mas entenda por quê. Porque na ameaça que você vai sofrer, não é? Quando chegarem lá e dizerem que se você é do meu grupo, você não vai conseguir, no momento que você vai passar pela ameaça, você vai negar-me. Então, como era esse processo? Como é que o senhor define aqueles momentos que ele já sabia? Ele já sabia que ia ser traído por Judas, já sabia que Pedro ia o negar 3 vezes no momento de opressão e de pressão. Que tomei a duvidar. Como era lidar com tudo? Que os outros iam também cair fora. Exatamente. Porque a gente fala muito de Tomé, Pedro e Judas. E os que foram embora? Sim. Os que se acovardaram. Só ficou João na cruz com Maria. Ele disse, filho, e tua mãe, e teu filho. Pronto. Então, veja bem. Vamos pensar. Eu acho que isso é tão fantástico, isso reflete o poder e a beleza da mente de Deus. Sabendo tudo a meu respeito, a seu respeito e a respeito de Thomas, ainda assim Deus não larga a gente. Deus não negocia condições para nos amar. Ele nos ama sabendo. Incondicional. Né? Sabendo que vamos falhar com Ele. Isso é tão fantástico em Jesus, em Deus. E tão difícil de processar. Que isso é difícil de processar, mas é bacana. Por exemplo, imagine você sabendo que um amigo seu vai lhe trair e ainda assim dizer assim, eu vou tratar ele bem. Você imagina isso. Ou até mesmo já ter passado pelo processo de traição. Pronto. Você já foi traído, você já foi... Então, acho que, beleza, assim, o que eu acho bacana nessa presciência de Deus por mim, é a maior prova que Deus me ama de verdade. Porque Ele sabe tudo de mim, Ele sabe o que se passou comigo e sabe o que vai se passar comigo. Sabendo o que eu vou fazer de errado, sabendo o que eu fiz de errado, sabendo como eu sou errado, ainda assim, Ele me bota no colo. Diz, eu sou teu Deus. Porque quando o amor é negociado, já não é amor. Sabe? É conivência, é acordo de paz, é conveniência. Então, como é que eu vou amar minha esposa sabendo que ela vai negar que é minha mulher? Já sabendo que ela vai dizer, não, eu não sei quem é teu. Eu vou dizer, cai fora da minha vida. Mas eu amo tanto a esposa que eu, sabendo disso, vou dizer, nem por isso vou deixar de amá-la. E isso só Deus faz. E, finalmente, como eu falei anteriormente para você, Deus permitiu, por Jesus Cristo, que 2 apóstolos fossem representações claras da natureza humana. Sim. Então, cada um deles é um pouco da gente. A gente não quer assumir porque a gente é defensivo, nosso ego é defensivo. Mas todos nós somos um pouco de Pedro. Quanta coisa a gente prometeu a Deus não vai cumprir nunca. Você vem aqui, eu vou brigar por ti, Senhor. Eu estava negando antes de brigar. A partir de hoje eu vou ser diferente. Eu não vou deixar o mal. Não dá uma semana, está do mesmo jeito. Sendo um pouco de cada um deles. Então, nós somos um pouco de cada um. Nós sempre duvidamos. Sempre alguém que nós traímos. Sempre alguém que a gente se esconde. Isso, a vida nos ensina. Nós somos um pouco de cada um. Não. Eles são um pouco de cada um de nós. Então, olhando para eles, a gente vê redenção, a gente vê perdão, restauração, e vê que Deus ama de forma incondicional. Eu nunca entendi, Jean, o que quer dizer Deus ama de forma incondicional. Eu nunca entendi. Então, eu estudei psicologia a fundo. Sempre amei estudar. Quando vim para João Pessoa, o primeiro curso que eu fiz foi filosofia na Federal. Eu era o único pastor fazendo filosofia. Na época, não tinha nem como me receber, porque o seminário era um diploma inválido. Então, eu fiz um teste de pensamento subjetivo e fui aceito. Quando eu comecei a ser pastor, disse, eu não conheço de ninguém, eu não sei o que é recalque, projeção, o que é malicioso, eu não sei o que é, vou fazer psicologia. Me tornei um estudioso a fundo da psicologia, amo a psicologia. Talvez mais do que a teologia. Teologia eu me rendo a mistérios. Psicologia eu procuro desvendar seus mistérios. Depois da história, para entender o circular do homem aqui na Federal. E empolgado, fiz meu mestrado, fiz doutorado em Sociologia da Religião. E agora estou fazendo um pós-douto em Neurociência. E eu tenho, cara, 68 anos de idade, nunca parei. Por que eu vou parar? Impressionante. Então, por que eu vou parar? Entenda só. Por quê? Porque eu sempre fiquei
como é que é a coisa, o que quer dizer incondicional? Eu não sou incondicional. Se eu souber que você falou mal de mim, talvez nunca mais volte aqui. Olha como eu sou falho. Entendeu? Mas, sabendo quem eu sou e o que eu vou fazer, Deus me ama do mesmo jeito. Coisa bacana. Isso é que é incondicional. Não importa a situação, eu vou lhe amar, Estevão. Nunca vou tirar você do meu colo. Ainda que você caia, que me traia, eu vou lhe restaurar. O condicional não é conniver. Você vou lhe restaurar, para que você nunca saia perto de mim. Então, só Deus ama de forma incondicional. Então, alguém nunca acredita assim, olha, Jean, olha, Tom, Estevão, eu vou sempre lhe amar. Isso não é verdade. Isso é linguagem que carece de ser trabalhada psicanaliticamente e também filosoficamente. Há um filósofo chamado Wittgenstein, um dinamarquês, que trabalhou a filosofia da linguagem. Quando eu digo a alguém, conta comigo sempre, eu estou dizendo uma mentira. Talvez não dê uma carona na esquina. Tem assim, conta comigo sempre que eu puder. Exato. Eu vou te amar sempre nas minhas limitações. Sempre vou estar perto de você, se for possível. Porque em toda a nossa frase tem que caber a nossa humanidade. Quando a humanidade cabe, aí você não se contradiz. Ele disse, ele também é falho. Toda vez que eu vou pregar na minha igreja, eu digo à minha igreja, tudo que eu vou pregar, primeiro é para mim. Porque eu sou igual a vocês. Por que eu preciso ser diferente, se eu sei que não sou? Amém por isso. Eu sou igual. Bem, chegando já ao finalzinho, de né, que ele Cristo, ainda vai deixar a mulher, né, no aeroporto. Eu quero só fazer um convite. Vamos deixar à vontade o pastor fazer o convite e logo após também deixar uma mensagem claro. de reflexão da quero. Páscoa cristã, deixando uma mensagem que as pessoas entendam esse momento, que vivam esse momento, uma mensagem reflexiva da Páscoa. Primeiro dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, lá com o nosso controlador, que eu nem perguntei o nome, que era Fernandinho, que eu vi hoje à tarde. Dizer assim, olha, entenda você que nos escuta, o que quer dizer Páscoa? Viva o essencial, não viva o periférico. É passagem da morte para a vida. Então, celebre isso em você. Jesus é vida, ressurreição, é alegria. Sai desses Egitos, mata os seus faraós, liberte-se, quebre suas algemas. A você católico, a você evangélico, a você que não tem igreja nenhuma, não importa, para um pouquinho e coloque Deus na sua vida. Veja o Cordeiro de Deus que lhe ama tanto, para que ele seja a sua Páscoa. E se você puder, tiver tempo e tiver disposição, sobretudo, no domingo pela manhã, às 6 da manhã, eu celebro o culto da ressurreição, às 6 da manhã no Espaço Gospel, na Rui Carneiro. Sempre a gente vai lugar para 2.000 pessoas no mínimo. São milhares que vão. Naquele culto a gente tem encenações da Paixão de Cristo. A gente tem a ceia típica da época, que eu assisti em Jerusalém, e a Nova Aliança. E a gente tem muitos louvores. Eu tenho a minha palavra e no final tem um café comunitário. Se você puder, vá. Indo ou não, feliz Páscoa. Muito bem, está aí o convite, está aí a mensagem de fé. A satisfação foi grande, né, Thomas, de ter tanto conhecimento, abrangendo vários conhecimentos bíblicos e também além da Páscoa, e aproveitando o conhecimento do pastor Estevão, que também é teólogo, psicólogo, também servo escritor, de Deus. Mas é servo de Deus. Pessoas isso basta. Aliás, mostrando a sua simplicidade, chegou aqui com a maior simplicidade possível. A gente estuda para aprender, só isso, para ser relevante. Mas o que a gente é servo de Deus, nada mais. Demonstrou super simplicidade, então isso, Thomas, de cantar ainda hoje você encontrar assim, pessoas com tanta liderança espiritual, mas que tenham simplicidade dessa forma. Eu confesso, já que eu não me surpreende. Também não. Eu já esperava isso do pastor, pela sua experiência, pela sua bagagem, pela sua maturidade. E por isso eu me motivei e fiquei muito feliz em você ter colocado, ofertado essa oportunidade para os seus inscritos, né? O canal do Jean não é um canal gospel, não é um canal voltado para notícias, para política, tal, etc. Então, ele tornou-se um canal de Deus. Canal de espiritualidade. De espiritualidade hoje. Sem ser gospel, não precisa ser gospel. Hoje é um CoffeeCast com fé. Não é isso? É verdade. Então, eu estou muito feliz por isso. Parabéns você. Pastor Estevão, muito obrigado.
pelo seu esforço de estar aqui hoje à noite, pela sua correria que foi hoje, que eu imagino. E obrigado por tudo que o senhor contribuiu para a minha vida, para a vida de tantos outros irmãos. E ainda conto com o senhor como uma grande referência e eu sei e sinto, se o senhor me permite dizer, que tem ainda muita coisa de Deus aí dentro ainda para desabrochar. Amém. Eu também quero agradecer, em especial por diversos meios de comunicação que o pastor Estevão passou hoje. Né? Passou pela CBN, POP, enfim. Encerrando aqui. Diversos meios de comunicação. E encerrando, temos a felicidade, né, e a satisfação de encerrar aqui. Né? No nosso CoffeeCast. Fechou aqui no CoffeeCast. Fechou aqui no CoffeeCast. Esteve presente, apesar de toda a sua agenda, ainda vai levar a esposa, né? A sua esposa vai viajar. Então, se comprometer em vir até aqui, só agradecer, pastor. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando grandemente, né, pela essa liderança religiosa que o senhor é, como também na educação, fazendo aí um trabalho excepcional na educação, disciplinando e educando crianças e jovens para o mundo atual. Amém. Muito obrigado, pastor. Honra para mim. Amém. É isso. Obrigado, gente. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa. Amém.